Zona sexual. Zona sexual é um local onde o sexo pode acontecer entre vocês dois para que você possa fazer a progressão sexual. Tocar na garota, por exemplo, entendeu? De forma mais íntima. Você não faz isso em público. Você faz isso num lugar mais íntimo, que eu chamo de zona sexual. É um local em que o sexo possa acontecer, que você possa utilizar a progressão sexual. É isso que eu quero dizer. As vadeia de atenção, por exemplo, elas vão evitar ficar em lugares com você em que o sexo possa acontecer. Elas vão querer sair com você de dia, elas vão querer sair com você em lugares públicos, elas vão querer sair com você com amigos, por exemplo, para te amortecer, para te bloquear, para impedir que você execute a progressão sexual. Então elas vão evitar ficar com você em lugares comprometedores, sozinha com você no quarto, por exemplo. Tá certo? Dispositivo anti-vadeia. Esse aqui é um termo criado pelo Mystery, ou última resistência mental. A garota, às vezes, cara, quando ela estiver com você num contexto de que você está tentando levar ela para o quarto, por exemplo, beleza? Ela pode ativar um dispositivo anti-vadeia para você não achar que ela é fácil demais. Tá bom? Às vezes, em cima da hora, ali, quando você está no sofá com ela, ela fala, não, para, não, agora não quero, não sei o quê. Ou não sou assim, entendeu? É um teste de aptidão. É como se você tivesse chegado no cofre. Você está prestes a abrir o cofre, ela tenta interromper você. É para ver se você está acostumado a chegar até ali. É o último chefão. Entendeu? É o último chefão. Tem cara que quando chega nesse ponto, ele não consegue abaixar a guarda de uma mulher, subcomunicando baixo valor. Ele fica frustrado, ele fica calado, ele fica incomodado. Quer dizer que ele não está acostumado a passar dali. De novo, ela veio aqui em casa, mais uma garota, e ela não quer ter relação sexual comigo, cara. Ele fica quieto, fica bravo. Consequentemente, ele ativou o dispositivo e ele não conseguiu desativar e abrir o cofre. Ativou os alarmes dela. Entendeu? Para isso que serve o dispositivo. Desculpas plausíveis. As desculpas plausíveis servem para desativar o dispositivo anti-vadeia. Então, por exemplo, se você está conhecendo uma garota, tá bom? Você falar para ela assim, vamos lá em casa lá e ficar sozinho e ficar de boa. Tá certo? Um exemplo besta. Às vezes ela pode falar que não, mesmo ela querendo ter relação sexual com você, ela considera que isso pode ser fácil demais e que ela pode perder valor perante os seus olhos. Então ela pode falar que não. Então você usa a desculpa plausível, entendeu? Por exemplo, vocês dois gostam, eu falei isso uma vez, vocês dois gostam de instrumentos musicais. Você fala para ela, já que você falou que você gosta de bandas e tal, e rock, eu tenho uma guitarra lá em casa, vamos lá em casa que eu vou te mostrar. É uma desculpa plausível para você chegar até o sexo. Através de desculpas plausíveis você vai desativar, você vai baixando a guarda dela. Entendeu? É para isso que serve. Sinal de escolha. Sinal de escolha são indicativos de interesse, tá certo? É a atração escapando da mulher. Ficar te olhando, por exemplo, puxar assunto, sorrir, ficar mexendo no cabelo, mexendo no pescoço, olhar, contato visual fixo, são sinais de que a atração está escapando dela. Algumas mulheres, elas vão propositalmente mandar sinal de escolha. Diziam no passado que uma das formas das mulheres chamarem a atenção dos homens era deixar um lenço cair no chão. Entendeu? Isso é uma forma de sinal de escolha, dizer que ela está interessada em você, e aí o homem faz o papel que é abordar e se apresentar. Então o sinal de escolha é basicamente, as mulheres fazem de propósito às vezes, entendeu? Ficando perto de você, entrando no seu campo de visão, parando do seu lado numa balada, esbarrando em você sem querer, entendeu? Ela está tentando fazer você notar ela. É a atração escapando, indicativos de interesse. Sinais mistos. Sinais mistos a mulher usa para te manipular. Ela vai fazer isso normalmente na friend zone, por exemplo. Entendeu? Ela indica que ela está interessada, desinteressada, interessada, desinteressada. Tá certo? Ela combina de sair com você, mas ela desmarca em cima da hora. É uma espécie de sinal misto. Tá bom? Ela está abraçada com você na cama, tal, tudo certo, vocês lá, legal, de repente ela vira de costas. É uma forma de manipular você, de mexer com a sua cabeça, entendeu? Sinais mistos. Pullback. Pullback seria quando a pessoa se afasta para a outra correr atrás. Na minha interpretação é o oposto. É quando você tenta puxar a pessoa de volta. Beleza? Quando você vacila com a garota, por exemplo, e aí você vai procurar ela para se desculpar. Na minha opinião, isso que é pullback. Eu acho que o termo é errado, tá sendo utilizado de forma errada. O pushback, na minha opinião, que é empurrar, entendeu? Push é empurrar, aí para mim faz sentido. Pull é puxar. Então, para mim, é empurrar a pessoa para a pessoa correr atrás. É para isso que serve o pullback. As mulheres utilizam isso às vezes, entendeu? Pode ser teste, pode ser porque ela realmente está perdendo interesse por você, no relacionamento, que quer que seja, tá bom? Ou pode ser porque ela esteja tentando te manipular para ver se ela consegue o comando, o polo masculino. Então, o chat sumiço, por exemplo, é um pushback, tá bom? A habilidade de ficar sozinho é autoexplicativo, quer dizer que você é capaz de sair sozinho acima de tudo, de se sentir bem sozinho, e consequentemente isso ajuda você a utilizar a próxima habilidade, que é a habilidade de sair de um relacionamento. Muitos homens não conseguem terminar. Terminar com uma mulher que você gosta, rapaziada, é uma habilidade, não é fácil.
Por isso que eu chamo de habilidade. Às vezes, para você ter a habilidade de terminar ou de ir embora, você precisa ter primeiro a de ficar sozinho, cara. Porque muitos homens não conseguem terminar um relacionamento, que é que seja, porque eles têm medo de ficar sozinho, entendeu? Homem de valor alto, ou homem de alto valor, HVA, tá bom? É o cara que, entre outras características, uma das principais é a questão financeira. Aí você vai falar assim pra mim, pô, mas o cara que é um pai de família, mas que ganha mal, não é um homem de alto valor? Pode ser um homem de alta virtude, beleza? Mas o homem de alto valor dentro dessa comunidade refere-se acima de tudo ao cara que ele tem função social, tá bom? Que ele ajuda a comunidade, ele tem network de outros homens também de alto valor com ele, beleza? É o cara que ele também é atraente para muitas mulheres, está dentro dos 10%, 20% que a gente chama, mas uma das principais características, cara, é a grana, é o sucesso. É o cara que ele ganha aí acima de 8 a 10 mil reais ou dólares por mês, 6 dígitos por ano, por pelo menos 2, 3 anos consecutivos para caracterizar estabilidade, beleza? Homem de alto valor em construção. É o cara que, por exemplo, ele ainda não está ganhando 6 dígitos por ano, mas ele já está ganhando 5 por mês durante, sei lá, 1 ano, por exemplo. Não fazem 2 anos ainda que ele ganha esse valor para ser estável. Tá? O homem de alto valor em construção é o cara que está no caminho para se tornar um homem de valor alto, um HVA. Beleza? Vadeia amadora. É a garota que ela é promíscua e ela não consegue esconder. Todo mundo sabe. No círculo social dela, na cidade, todo mundo sabe que ela é promíscua. Essa é a vadeia amadora. Vadeia profissional. É o oposto. É a garota que ela é promíscua e tal, mas ninguém sabe. Ela sabe esconder bem os rastros dela, digamos assim. Tá bom? Validação sexual. Validação sexual é justamente o caminho que você usa quando você conhece uma mulher, indicando que você tem interesse sexual nela. Por exemplo, você conhece uma garota e você chama ela para sair de noite para tomar um vinho. Ela sabe quais são suas intenções. Já o oposto é validação não sexual. É o cara que ele tem medo da rejeição. Então ele vai pelo caminho da friend zone. Primeiro ele se torna amigo da mulher para depois tentar conseguir chegar no sexo. Ele indica para ela que ele consegue se aproximar dela para mostrar a personalidade dele, tentar fazer ela gostar dele, para lá na frente ele cobrar o sexo, entendeu? Ele está driblando a rejeição. Tá certo? Amortecedores. Amortecedores, cara, são justamente o que está entre a hipergamia, ou entre o subconsciente e o consciente, é o que amortece a hipergamia. Beleza? Existem vários tipos de amortecedores. Religião, por exemplo, monogamia é um amortecedor, leis, comportamentos, costumes amortecem a hipergamia, cara, para a mulher não trair você, para a mulher não trocar você, por exemplo, entendeu? A vontade está ali, a hipergamia existe, ela bate no amortecedor e o amortecedor não estoura. Conforme o relacionamento vai se desgastando, o amortecedor desgasta também, tá certo? E tem o amortecedor do homem também, por exemplo, como o Tinder. O cara que vai pro Tinder, ele está tentando amortecer a rejeição, porque ele tem medo de sofrer com aquilo. Então ele evita falar com as mulheres na vida real e prefere falar no mundo virtual, porque lá ele não sofre a rejeição, ele está amortecendo a rejeição, é um exemplo também. Hipergamia. Hipergamia consiste em que a mulher está sempre procurando de forma subconsciente o melhor homem possível. Se ela estiver com o Cristiano Ronaldo, ela está procurando o melhor homem possível. Não muda, é natural, é da natureza, é um rio que nunca para de correr. É igual ao homem. O homem sempre está procurando reproduzir o máximo possível. É a hipogamia. Essa é a diferença. Beleza? Não tem como você desativar isso. Tem como você, como eu disse, amortecer, mas não tem como você desativar. É natural. É um rio que não para de correr, tanto no homem quanto na mulher. Você pode criar uma barragem, tá certo? Uma represa, uma barragem, mas a água vai ficar batendo ali. Uma hora desgasta. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Investimento pessoal é o IP. Zona fantasma. Zona fantasma para o homem é quando o cara é normalmente jovem, um homem mediano, por exemplo, ele é jovem, e ele não tem opções, ele é invisível, digamos assim, porque ele não tem sucesso acima de tudo e nem status, é um cara comum. Normalmente vai ser quando o cara está na faixa aí de 18 a 30 anos, beleza? A zona fantasma para a mulher é o oposto, é quando a mulher já passou do muro, quando a mulher ela já está, por exemplo, com, sei lá, 40 anos em diante. Normalmente é quando ela não pode mais ter filhos, essas coisas, é quando ela começa a perder valor drasticamente no mercado sexual. Por isso que a mulher, ela retém valor, ela tem que reter o valor no mercado sexual e o homem tem que adquirir valor. Essa é a diferença, beleza? Então a zona fantasma do homem é quando ele é jovem, a zona fantasma da mulher é quando ela é mais velha. A mãe natureza é extraordinária, né? Zona de diversão. Zona de diversão é quando a mulher é jovem, por exemplo. Enquanto o homem está na zona fantasma dele, a mulher está na zona de diversão, que é o auge, quando ela é jovem e bonita acima de tudo, tá certo? Essa é a zona de diversão. Zona de perigo. A zona de perigo é uma transição de quando a mulher está saindo da zona de diversão e entrando na zona fantasma.
Quando o relógio biológico dela começa a apertar. Alguns chamam, por exemplo, de crise dos 30, beleza? Parede ou muro é quando a mulher, ela, principalmente, acima de tudo, ela perde a fertilidade, especificamente. Existem outras paredes, mas a principal é quando ela perde a capacidade de dar filhos, tá bom? Essa é a principal. O homem, basicamente, ele meio que não perde essa parede, né? Pode começar a se comprometer, mas perder mesmo ele não perde. Tá bom? A gente tem até o Armando Escudeiro comentando que ele, uma vez, ele quase engravidou uma mulher, ele tem acho que 65 anos. Fase alfa. Fase alfa e fase beta. Tem um vídeo do Rolo Tomassi, uma mini palestra que eu quero reagir para vocês, que ele comenta sobre isso. A fase alfa e fase beta é quando a mulher está a fase alfa é quando a mulher está mais inclinada no período fértil, ela quer buscar o homem com características mais alfas, maxilar quadradão, altura forte, shape em V, entendeu? Musculoso e tal. Normalmente ele diz que a cada 10 vezes que a mulher quer ir para a noite das amigas, de 8 a 9 é porque ela está na fase alfa, é porque ela está no período fértil. Fase beta é o oposto. Fase beta é quando ela quer segurança, calma, proteção, o cara que vai cuidar dela, carinho, conforto, essas coisas, tá? É quando ela quer passear de elevador, digamos assim, beleza? Essa é a fase beta. Eu vou reagir a essa palestra dele. Carrossel. Carrossel é quando a mulher, ela vai brincar, vai sair com vários homens consecutivamente, entendeu? Vai ter várias relações sexuais alternativas com homens aleatórios, digamos assim. Chantagem alfa. Chantagem alfa foi o exemplo que eu dei para vocês do Toguro, tá bom? Quando a mulher tem um cara de muito status e pré-selecionado como ele, por exemplo, ela não tem como colocar a chantagem oposta, que é uma condição. Ou você me torna a principal, ou você namora comigo, ou você me dá toda a sua atenção só para mim, ou eu não te dou mais sexo. Essa é a chantagem beta. É possível utilizar ela com um cara que não tem opções, com o cara que tem mentalidade escassa. Agora o cara que tem mais opções, como que a mulher vai colocar essa condição para ele? Então ela tem que fazer o oposto, ela tem que dar o famoso chá, ela tem que ser a melhor de todas. Então o Toguro, ele tem 5 mulheres. Como que uma delas vai chegar para ele e vai falar assim: é o seguinte, ou você namora comigo ou eu vou sair fora. Ele vai falar: meu, pode ir embora, tem outras 4 aqui. Então a chantagem alfa é isso, ela vai tentar ser a melhor. Ao invés dela tirar o sexo, ela vai melhorar o sexo. Ela vai melhorar a qualidade e até a frequência, para ela vencer as outras. Entendeu? É o oposto. Já quando o cara tem mentalidade escassa, é a chantagem beta. Ela ameaça tirar o sexo para se tornar a principal. Aqui elas estão tentando ser as melhores no sexo para se tornar a principal, porque ele tem mentalidade abundante. Essa é a diferença. Término alfa. Término alfa é quando aquele que terminou se dá melhor no relacionamento. Para alguém ganhar, alguém vai perder. Os dois saírem do relacionamento normalmente é incomum. Então, término alfa é aquele que saiu por cima na relação. Normalmente, na devastadora maioria das vezes, o homem vai tomar o término beta. Beleza? Término beta é o oposto. É quando você perde no término. Você sai todo estourado e a mulher sai por cima. Beleza? Incel. Incel, até hoje eu não sei se significa celibatado involuntário ou celibatário involuntário. É o cara que ele quer ter relações sexuais, mas ele não consegue. Beleza? Insol. Insol é a mulher que ela quer ter namorado, mas ela não consegue. É a solteira involuntária. Ela quer ter relacionamento. Tem homens para ela se relacionar, provavelmente, mas ela não quer esses homens de volta. O incel é a mesma coisa. Às vezes tem garotas que têm um VSM muito baixo, que querem se relacionar com ele, mas ele não quer. Beleza? Polo feminino. Polo feminino é aquele que depende mais da relação do que o outro. Teoricamente, as mulheres devem estar no polo feminino porque elas dependem mais do relacionamento do que o homem, porque elas têm o ônus da gravidez, beleza? Então, é basicamente aquilo, é aquele que se esforça mais para o relacionamento dar certo. Quer dizer que a mulher tem que se esforçar mais para o relacionamento dar certo, porque ela depende mais, porque ela engravida. Não quer dizer que você, homem, não vai fazer nada. Quer dizer que você, homem, também se esforça, mas a mulher sempre tem que se esforçar um pouquinho mais do que você para o relacionamento dar certo. É aqui que a gente fala no 60-40. Que se o homem começa a se esforçar mais para o relacionamento dar certo, isso indica mentalidade escassa. Ela vai ativar a hipergamia, ela vai ativar o cheat test se você começar a entrar no feminino. Porque você está subcomunicando. Por que esse cara? Porque o homem ele é monogâmico por necessidade. E tudo isso vai acontecer de forma subconsciente, rapaziada. Entendeu? Não é que a mulher vai pensar assim, mas o que acontece é mais ou menos assim, para ilustrar para vocês. Cara, ele não é monogâmico. Ele escolheu essa monogamia comigo. Entendeu? Por que ele está se esforçando tanto para essa monogamia dar certo? Eu acho que ele não está acostumado com mulheres do meu padrão. Eu acho que eu sou muita areia para o caminhão dele. Entendeu? Você começa a se esforçar mais para o relacionamento dar certo. Não é natural para o homem fazer isso, porque o homem ele não busca monogamia. Tá certo? Então, quando o cara se esforça muito para o relacionamento dar certo, ele está indicando que aquela mulher ele não está acostumado a lidar com ela.
ela vai ativar a hipergamia, é como se ele estivesse perdendo valor, entendeu? É como se ele estivesse se tornando mais inseguro, por exemplo. A mulher não quer um homem abaixo dela, cara. Se você começar a indicar que você está ficando abaixo dela, ela vai começar a testar você, vai começar a te desrespeitar, esse tipo de coisa. Vai jogar shit test em você para te filtrar, para medir o seu valor, entendeu? É isso que é o polo feminino. O polo masculino é autoexplicativo, cara. É aquele que depende menos do relacionamento, beleza? Consequentemente é o homem, porque o homem não tem o ônus da gravidez, tá bom? Red Pill ofensiva. Red Pill ofensiva é você utilizar o conhecimento da Red Pill para você lidar com mulheres pós-relação sexual. Pós-relação sexual. Depois você manter a relação sexual com uma garota que você já teve. Entendeu? Você manter a mulher no polo feminino, por exemplo. Isso é Red Pill ofensiva. Beleza? Red Pill defensiva. É sinais de traição. É você se prevenir para não se prejudicar com uma mulher. É diferente. Tá certo? Red flags. Tá bom? Também são pós. Podem ser pós e podem ser pré. Pode ser uma garota que está tentando te usar como vadear de atenção. Você pode usar a Red Pill defensiva para entender o comportamento dela e se defender e não entrar na friend zone dela. Já o PUA ele é Red Pill ofensiva, mas é pré-relação sexual. Você usa o PUA principalmente para você conseguir chegar até a relação sexual. O PUA é uma Red Pill ofensiva, tá bom? Mas a Red Pill ofensiva não é PUA, porque a Red Pill ofensiva você usa depois que você chegou à relação sexual, não é mais pick-up. PUA significa pick-up, artist. Artistas de pegar mulheres. Se você já pegou, já teve relação com ela, não é mais PUA. Beleza? Então é como se o PUA fosse pré-relação sexual e a Red Pill ofensiva fosse pós-relação sexual. Tá bom? A Red Pill ofensiva você usa para manter a relação sexual, digamos assim. O PUA você usa para desbloquear a primeira relação sexual com a garota ou com as garotas. Tá bom? Mentalidade abundante. Mentalidade abundante está relacionado a homens e mulheres que são pré-selecionados. O homem, ele meio que nasce padrão com mentalidade escassa. O homem ele tem que conquistar a mentalidade abundante, tá certo? Mentalidade escassa, autoexplicativo, é o cara que ele não é pré-selecionado e ele não tem opções. Mentalidade abundante passiva. Só as mulheres têm mentalidade abundante passiva de fábrica. Para vocês entenderem a diferença, existem 3 níveis: mentalidade escassa, mentalidade abundante passiva. O homem ele está no nível mais inferior de todos. O homem já começa na mentalidade escassa. A mulher começa na mentalidade abundante passiva, na mais foda de todas. É aquilo que eu falo para você, entendeu? O homem começa montando o carrinho de rolemã, a mulher começa na pole position na Fórmula 1, porque a mulher tem um óvulo. A mulher seleciona a espécie, ela filtra. Os homens procuram ela e ela seleciona quem ela quer. Ou seja, a mulher tem relação sexual sem procurar. Ela é procurada, ela é o que a gente chama de traficante, entre aspas, e o homem é o consumidor. Entendeu? O homem, para ele desbloquear a mentalidade abundante passiva, ele tem que conquistar, ele tem que ter muito status, por exemplo. O Drake tem mentalidade abundante passiva, mas olha o nível de VSM que ele tem. Ele não é um cara tão bonito assim, mas ele tem muito status. Para vocês entenderem como o VSM do homem não está muito apoiado na beleza, como as mulheres. Entendeu? Você vê o Gabriel Jesus, por exemplo, ele veio buscar uma menina aqui que é bonita pra caramba, pra você entender o nível do VSM de uma mulher na beleza, cara. Como o valor da mulher está muito apoiado no pilar da aparência. Beleza? E foi o que eu disse para você, o homem tem que conquistar a mentalidade abundante passiva. E o Drake, cara, ele não tá no nível de uma 8 sem status, tá certo? Você não compete com uma mulher, cara. Então esses caras que têm um status muito alto, ele tem mulheres querendo ter relação sexual com ele sem ele fazer nada. É como se ele fosse uma mulher, entendeu? Ele não tem que caçar. Eu tenho certeza que Drake, Léo Stronda, Felipe Franco, tem mulheres querendo ter relação sexual com eles sem eles fazerem nada. Porque é tão alto o status deles que eles desbloquearam a mentalidade abundante passiva. A mulher já vem com mentalidade abundante passiva de fábrica, tá bom? Porque ela não pode, a mulher deve ter opções ilimitadas, ela não pode ficar sem opções, porque senão ela compromete a espécie, entendeu? Ela tem que ter opções, ela tem que selecionar para a espécie funcionar, beleza? Rejeição indireta, ou VSA. VSA significa vamos ser amigos. Entendeu? É quando a garota ela quer colocar você na friend zone. Muitos caras entram, eles tomam a VSA, rejeição indireta, beleza? E aí eles vão pelo caminho da validação não sexual, pelo caminho da amizade, para tentar conseguir o sexo. Entendeu? Então VSA é uma forma de rejeição indireta. A mulher mata 2 coelhos numa cajadada só. Ela não magoa você e ela ainda consegue manter você para te usar pela sua atenção. Beleza? Pedido de namoro indireto é quando a garota pressiona você pelo relacionamento, é o mais correto. Como elas dependem mais da relação, teoricamente, pelo ônus da gravidez, beleza? Pelo valor da gravidez, o relacionamento é mais caro para a mulher, porque a gravidez é mais cara para a mulher, o homem não engravida.
Então, ela tem que pressionar você pelo relacionamento e aí sim você pode fazer o pedido oficial, por exemplo. Quer namorar comigo? Depois que ela começa a perguntar, e aí, para onde isso está indo? O que nós somos? Esse tipo de coisa, entendeu? É o pedido de namoro indireto. É o que eu digo, o homem conquista o sexo e a mulher conquista o relacionamento, beleza? Game. Game é a habilidade que você tem de estimular as emoções e a imaginação de uma mulher falando o que ela quer ouvir. Você não fala a verdade, você fala o que ela quer ouvir, entendeu? Através da linguagem corporal, verbal, tom de voz, toques e comportamentos, principalmente. O PU é isso, é game. É você conseguir chegar no sexo estimulando a imaginação e as emoções das mulheres, falando o que elas querem ouvir, entendeu? Seja através da linguagem verbal ou da linguagem corporal. Isso que é o game. Nice Guy. Aqui os últimos três eles vão se confundir. Nice Guy, Cavaleiro Branco e Simpson. Nice Guy é o cara que ele acha que a melhor forma para ele ter intimidade sexual com uma mulher é agradando ela o máximo possível, validando ela. É aquilo que eu digo. A validação compra o sexo. A atenção do homem, o homem dá atenção, consequentemente ele valida. É o que compra o sexo. Só que quanto mais você dá, mais você desvaloriza a atenção. Entendeu? Então o caminho não é você dar mais validação que você vai ter mais sexo. Não, na verdade é você valorizar sua atenção por fora, fazendo investimento pessoal, tá certo? E aí o preço, a moeda a cotação da sua validação começa a subir. Se você der muita validação, a cotação da validação da sua atenção vai cair. Então o nice guy, ele vai por esse caminho, ele agrada a mulher achando que é mais fácil para conseguir o sexo. E ele acha que ele é exceção, que só tem homem que não presta e ele é o cara bom, o cara certo, o material para relacionamento. Beleza? Cavaleiro Branco é um pouco diferente. Ele é o cara que ele salva as mulheres, entendeu? Ele é o cara que, por exemplo, a mulher fala assim, aquele cara mexeu comigo, tal, não sei o que, ela vai bater nele, ele vai lá e bate em você, ele vai lá quer arrumar briga com você. Por quê? Porque ele quer cair nas graças dela, provavelmente porque ele quer ter intimidade sexual com ela, beleza? Simpson. Simpson é o cara que, ele é o escravoceta, cara, é uma angina. Teve um caso de um camarada nos Estados Unidos, que eu vi no Greg Adams, que a namorada dele traiu ele, engravidou de um cara, e ele vai ser padrasto do filho porque o cara que ela traiu não quis assumir. E ele tem uma foto dele usando a camiseta, eu vou ser padrasto, escrito atrás. E o filho não é dele, o filho é do cara que ela traiu ele. É um Simpson, é um mangina, é um escravoceta, cara. É um cara que coloca a peteca acima do respeito dele. A peteca vem em primeiro lugar acima de tudo. Entendeu? E esse cara está sendo chamado lá de o rei dos Simpsons. A namorada dele traiu ele com outro cara, engravidou do outro cara, voltou com ele e ele vai assumir o filho do amante. Não só ele foi corno, como ele vai assumir o filho do cara que traiu, que a esposa dele traiu ele, entendeu? É um Simpson.